Dando sequência ao conteúdo de estabilidade, nós temos o terceiro critério, que é a capacidade de carga. Ele é a verificação da segurança contra as deformações excessivas no terreno de fundação. Então, nós temos aí essa verificação da fundação, que deve resistir aos esforços para que o muro não tombe. Além desse fator, podem ocorrer também deformações excessivas que acabam por prejudicar outras estruturas. Geralmente, a resultante das forças atuantes está próxima ao centro da base do muro. Vou já mostrar para vocês num desenho, numa imagem, para que seja melhor visualizado. Porém, o diagrama de forças não é uniforme, pois existe a ação combinada do peso e do empuxo, tornando a distribuição de cargas trapezoidal. Essa análise ela considera o muro rígido e que a distribuição de tensões ela é linear ao longo da base. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a imagem onde eu tenho esse trapézio. Eu tenho aqui a tensão mínima, σ2, eu tenho a tensão máxima, σ1, eu tenho aqui a minha concentração, né? Minha concentração de forças na vertical, que é o peso do muro, às vezes também o peso do solo, dependendo do tipo de muro, e às vezes também um empuxo ativo na vertical, dependendo se o solo for ou não inclinado. Como eu falei antes, ele está na parte central, não está exatamente no centro, mas ele está na parte central. Há uma excentricidade E do centro da base e há uma excentricidade E' da parte mais externa aqui, que é o ponto A. Se a resultante das forças atuantes no muro localizar-se no núcleo centro da base do muro, que foi o que eu acabei de mostrar, o diagrama de pressões no solo será aproximadamente trapezoidal. O terreno estará submetido apenas a tensões de compressão. Então, nós temos aí dois casos que podem ocorrer. O primeiro é esse, é quando eu tenho o meu somatório de esforços na parte central do muro, que eu vou ter esse diagrama em formato de trapézio. O outro caso mais para frente é quando o somatório de forças se posiciona fora dessa zona aqui, mostrando que o trapézio, mostrando que o diagrama ele é triangular, sendo essa tensão aqui 0, a mínima, fazendo com que eu tenha um diagrama completamente diferente desse. Como eu vou calcular essas excentricidades? Elas vão ser calculadas para que eu verifique que tipo de caso é esse. O caso do triângulo ocorre também a tração e o caso do trapézio ocorre somente a compressão. Primeiro de tudo, somatório dos esforços. Como eu falei para vocês, ele é o peso do muro e, dependendo do caso, tudo que agir com o seu peso verticalmente, incluindo o empuxo na vertical, caso ele ocorra. Essa excentricidade é dada pela resultante do momento do empuxo ativo na horizontal, dividido pelo somatório de esforços que eu acabei de encontrar aí, utilizando todos os pesos. Eu vou calcular esse E' para que eu possa calcular a excentricidade E, utilizando essa equação. Calculando essa excentricidade E, que eu passo para a verificação se tem ou não atração. Para que não ocorra tração, a gente tem que garantir as seguintes condições. Toda a base tem que estar submetida à compressão, ou seja, o σ2, que é a tensão mínima, tem que ser maior que 0. Como eu falei para vocês aqui, ó. Ela sendo maior que 0, toda a base está sob a compressão, não temos nenhuma região aqui sem nenhuma compressão. Além disso, a resultante deve estar no trecho central, sendo a excentricidade E menor ou igual a base dividido por 6. Nós vamos fazer essa verificação, é por isso que nós calculamos a excentricidade E', para calcular a excentricidade E, para fazer essa verificação. Satisfazendo-se esse critério, evita que haja tensão de tração na base, estando o valor acima do determinado, considera-se ocorrência de tração, ou seja, se o valor chegar até a base dividido por 6, não temos tração. Se o valor passar desse número, nós temos a tração, e aí já é outro caso. Para o caso apenas com compressão, nós vamos calcular as tensões 1 e 2, a máxima e a mínima, através dessas equações, em que nós utilizamos o somatório de forças verticais, que é o V que eu já falei para vocês desde a imagem que eu mostrei,
a excentricidade E e a largura da base do muro, chamada B. Calculando essas tensões, a mínima e a máxima, eu vou partir lá para o fator de segurança. Mas antes disso, vamos ver o outro caso, que é com ocorrência de tração, porque nós temos essa diferença aqui, mas lá no final, para o cálculo do fator de segurança, é a mesma coisa, só o procedimento que é diferente. Aqui o procedimento é diferente. A tensão vertical mínima σ2 é zero, nós não vamos calculá-lo nesse caso, né? E a resultante pode se encontrar fora do núcleo central da base do muro. Quando isso ocorrer, a distribuição será triangular conforme a figura abaixo. E aí nós vamos fazer o cálculo da tensão máxima de uma forma diferente. Nós vamos utilizar essa equação 2 vezes o somatório de esforços na vertical, dividido por 3 vezes a excentricidade E'. É mais simples esse caso. Seguindo, terminando esses cálculos, nós vamos finalmente para a determinação do fator de segurança ou para a verificação, né? Deve-se proceder ao fator de segurança que, além de contar com a tensão máxima, contará também com a capacidade de suporte, que é máximo. Para evitar a ruptura do solo de fundação do muro, recomenda-se que o fator de segurança seja pelo menos 2,5. Não pode ser menos que isso, tá bom? Nós vamos resolver exercício para verificar essa questão. Beleza, nós temos o Q máximo e eu não falei para vocês como calcula esse Q máximo. Como que é feito esse cálculo? Nós utilizaremos o método clássico de Terzaghi-Prandtl e ele tem essa equação aí, e essa equação acompanha também o uso de uma tabela. Nessa equação nós temos valores do B', que é a base, menos 2 vezes a excentricidade E. Nós temos a coesão do solo, caso ele não seja coesivo, a coesão, obviamente, zero. Nós temos o gama, que é o peso específico do solo de fundação. Nós temos o NC, o NQ e o N-gama, que são os fatores de capacidade de carga que estão na tabela que eu mencionei, que eu vou já mostrar. E nós temos o QS, que é a sobrecarga efetiva no nível da base da fundação. Esse QS vai ser igual a zero caso a base do muro não esteja embutida no solo de fundação, caso ela não esteja enterrada no solo de fundação, como nós já vimos em alguns casos. Essa é a tabela do nosso método. Ela está em função do ângulo de atrito interno do solo. Dependendo do ângulo de atrito interno que eu estou trabalhando, eu vou utilizar esses números. Então, para resumir, nós temos aí o fator de segurança, que ele vai ser maior ou igual a 2,5. Para calculá-lo, eu tenho Q máximo, que é a capacidade de suporte, dividido pela tensão máxima na base do meu muro. E aí, revisando o procedimento de cálculo, né, a ordem é: você calcula a excentricidade E', calcula a excentricidade E a partir da E' que nós encontramos, faz a verificação da localização da resultante, vendo se está no terço central ou não, e aí verificando qual método vai usar, calcula as tensões 1 e 2, no caso que ocorre tensão, só se calcula 1, calcula Q máximo e depois o fator de segurança verificando se atende ou não.